Edições avançadas, com elementos surgindo constantemente na tela, estão cada vez mais comuns nas redes sociais. Devido ao curto tempo de vídeo, cada minuto é extremamente importante. Portanto, é essencial valorizar cada segundo para tornar sua mensagem o mais envolvente possível e convencer o espectador a permanecer assistindo, para deixá-lo ainda melhor. Fique comigo até o final para conferir o resultado. Comece importando os arquivos que você deseja editar para o CapCut. Assista ao vídeo e imagine elementos que poderiam ilustrar a mensagem que o vídeo transmite. Materialize esses elementos de forma a criar harmonia com a ideia. A primeira coisa que você deve fazer é arrastar o vídeo bruto para a linha do tempo. Faça algumas alterações, como recorte automático para remover o fundo. Em seguida, selecione o traço reto e diminua o tamanho para 0. Ajuste a imagem na tela e melhore a iluminação. Faça as alterações no vídeo antes de iniciar os cortes para não precisar repetir o processo várias vezes. Agora, remova as lacunas de silêncio que aparecem durante a conversa. Clique com o botão direito sobre a camada e selecione Extrair áudio. Estas são as lacunas mencionadas. Selecione a imagem e o áudio e clique em Dividir, ou use Ctrl+B. Os atalhos podem otimizar seu tempo consideravelmente. Assim que concluir, escute para ver se não ficou um corte muito brusco. Caso isso ocorra, você pode fazer alguns ajustes para que uma sílaba prolongada, ou com eco, se encerre dentro da próxima palavra. Caso queira fazer alguma modificação em seu áudio, selecione o áudio e clique em Modificador de voz. Aqui, há várias opções, e você pode escolher a que se encaixa melhor em sua proposta. Agora, vou remover as partes que sei que não vou utilizar. Você pode fazer isso posteriormente. Vou adicionar um plano de fundo gerado com inteligência artificial e colocá-lo como camada 1. Em animação, vou selecionar Deslizar para cima e em ajuste aumentar o valor de vinheta. No personagem, vou adicionar uma animação de zoom 1 e ajustar a duração para 0,6 segundos. Vou trabalhar os keyframes para suavizar o efeito de zoom. Vou adicionar texto sincronizado com a fala. A fonte que vou utilizar é a Blackout. Vou adicionar uma imagem de preto sólido para fazer um contraste mais suave com as letras. Em mascarar, selecione horizontal e deixe a pena em 45. Arraste a linha para o rodapé e avance alguns frames à frente e marque outro keyframe, ou simplesmente reposicione a linha que outro keyframe é gerado automaticamente. Ele fica com esse aspecto. Vou adicionar o planeta Marte no ponto em que ele menciona o nome. Vou trabalhar os keyframes para que ele apareça no momento apropriado. Para que não fique com as bordas muito marcadas, vou em Mascarar, seleciono o círculo e ajusto a imagem. Ajusto o valor de pena para 3 e a imagem fica com as bordas mais escuras. Em Ajustes, aumento a vinheta para 50 para que fique com um pouco mais de profundidade a imagem. Corto no ponto em que ele diz Marte, e do corte para trás, vou deixar o planeta escuro, reduzindo todo o brilho em curvas, e em seguida reduzindo a saturação para 0. Dessa forma, quando ele disser Marte, o planeta se acende. Agora, vou ilustrar quando ele diz as palavras morta, simbolizada por um crânio, e viva, por uma bactéria. Selecionando a camada de texto, vou adicionar uma animação de saída que acompanhe o movimento. Vou usar a animação Descer, e em direção vou selecionar Para cima. Em seguida, vou fazer uma transição usando o planeta. Para isso, vou usar o keyframe para movimentá-lo para cima, e vou fazer o mesmo movimento com o preto sólido para que ele limpe a tela que ficar abaixo do planeta. Vou adicionar um efeito chamado Estrelado e arrastar até esse ponto. Vou trazer o texto para frente e a transição ficará assim. Vou adicionar outra camada de texto copiando e colando a já existente e vou alterar somente o texto. Agora, vou criar uma animação onde quero que o personagem dê a impressão de estar caindo para dentro desse universo. Para isso, vou adicionar esse desenho e aumentar a escala da imagem em 500% para que dê a impressão de que ele está passando pela câmera como se estivesse se afastando. Marque o keyframe, reposicione a agulha alguns frames à frente e reduza o tamanho da imagem para 1%. Vou ajustar novamente o efeito estrelado e a animação ficará assim. Vou copiar e colar o texto novamente para dar a impressão de que ele passou por cima do texto. Aplico uma animação de fade-in de 0,1 segundos e observe como fica interessante. Vou seguir com a sequência de textos. Nesse vídeo, quero que compreenda que a ideia é você ir ilustrando o que está sendo dito em seu vídeo ou no recorte que está usando.
Este é o meu processo criativo para meus vídeos. Eu escuto a mensagem e tento reproduzir o que estou imaginando. Nesse ponto, ele faz uma pergunta. Vou usar uma imagem e texto para ilustrar a dúvida. Vou diminuir a escala no mesmo ponto em que o personagem desaparece e criar um efeito para que a interrogação possa surgir girando. Aumento novamente o tamanho com o auxílio do keyframe. Para isso, vou fazer alteração no eixo de rotação, alterando o valor para 360. Vou aplicar uma animação de entrada chamada buraco negro. Vou criar um clipe composto e marcar a caixa de borrão de movimento para dar a impressão de velocidade. No restante da animação, vou seguir a mesma ideia, ouvindo o áudio e ilustrando com imagens e textos, trabalhando os keyframes, alterando escalas e usando animações de entrada e saída. Vou acelerar o processo nesse ponto, pois é um processo repetitivo. Caso tenha algum ponto em que você tenha dúvida sobre como eu fiz, adicionei uma caverna gerada por IA, alterei o tamanho da imagem e adicionei um buraco negro em sua saída. Em seguida, adicionei um guerreiro no meio da tela como quem olha para sua saída, aumentei a escala para dar a impressão de que a câmera está se aproximando da saída e fiz o mesmo com a camada da caverna. Adicionei alguns efeitos para simular a luz que vem da entrada e fica com esse aspecto. Ao final de todo o processo, adicionei um filtro chamado Oppenheimer, alguns efeitos de áudio e a música. E o resultado da animação ficou assim. A descoberta de vida em Marte, morta ou viva, seria a pior descoberta da humanidade. A pior, você acha? A pior. Por quê? O grande filtro. Se a gente descobrisse fósseis de organismos multicelulares em Marte, o grande filtro passou da gente, ele provavelmente não é o surgimento da vida, então provavelmente a gente ainda vai passar por ele. Agora, se a gente descobre vida unicelular fóssil, por exemplo, a gente já passou por um dos grandes filtros. Isso não quer dizer que não tenha outro. A descoberta de vida em Marte, morta ou viva, seria a pior descoberta da humanidade. A pior, você acha? A pior. Por quê? O grande filtro. Se a gente descobrisse fósseis de organismos multicelulares em Marte, o grande filtro passou da gente, ele provavelmente não é o surgimento da vida, então provavelmente a gente ainda vai passar por ele. Agora, se a gente descobre vida unicelular fóssil, por exemplo, a gente já passou por um dos grandes filtros. Isso não quer dizer que não tenha outro. Exatamente.